Bem-vindos, irmãos e irmãs. É com o coração cheio de fé e esperança que nos reunimos hoje para refletir sobre um tema muito importante e atual. Nos últimos dias, o mundo foi abalado por mais um grande desastre natural, um terremoto que causou mais de 1000 vítimas em Myanmar. Mas, como cristãos, sabemos que em momentos de tragédia e dor, é hora de olharmos para as Escrituras e buscar compreensão. Hoje, vamos falar sobre a relação entre os terremotos, os desastres naturais e o que a Bíblia nos ensina sobre esses eventos. Como podemos entender o sofrimento à luz da palavra de Deus? Quais lições podemos tirar dessas calamidades? Acompanhe-nos nesta reflexão e que a paz do Senhor esteja com todos nós. A Bíblia menciona desastres naturais como sinais de acontecimentos futuros. Em Mateus 24:7, Jesus diz: "Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares." Esses eventos são frequentemente interpretados como sinais do fim dos tempos, nos alertando para a necessidade de estar preparados espiritualmente. Isso nos leva a uma reflexão profunda: como a humanidade deve reagir quando confrontada com tais eventos? A Bíblia nos chama à vigilância e ao arrependimento, pedindo-nos que busquemos uma vida de fé e preparação espiritual. Em muitas passagens bíblicas, desastres naturais são vistos como formas de disciplina divina. Um exemplo claro disso está no Antigo Testamento, onde cidades como Sodoma e Gomorra foram destruídas por fogo e enxofre devido à perversidade de seus habitantes. Em outras partes, como no livro de Ezequiel, as calamidades são descritas como um reflexo da desobediência a Deus. Embora muitos interpretem essas passagens como castigos, é importante lembrar que, para muitos, esses eventos também podem ser vistos como uma oportunidade de arrepender-se e voltar a Deus. A ideia não é que cada desastre natural seja um castigo direto, mas que ele possa ser um convite à reflexão sobre nossa relação com o divino. Em momentos de crise, muitos buscam consolo nas Escrituras. Em Romanos 8:22, Paulo fala sobre como toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Isso sugere que o sofrimento e as calamidades fazem parte da condição humana, mas que há uma esperança para a redenção. A Bíblia nos ensina que o sofrimento não é o fim da história. Em Apocalipse 21:4, vemos uma promessa de consolo. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, nem haverá luto, nem clamor, nem dor. Isso nos lembra que, embora o sofrimento seja uma realidade, a redenção e a cura estão prometidas para aqueles que creem. A Bíblia também nos chama a agir diante do sofrimento dos outros. Em Mateus 25:35-40, Jesus nos lembra que, quando ajudamos os necessitados, estamos fazendo isso por Ele. "Porque tive fome, e me deste de comer. Tive sede, e me deste de beber. Era estrangeiro, e me hospedaste." Em momentos de tragédia, a resposta cristã não é apenas a oração, mas também a ação. A ajuda humanitária, a doação e o apoio emocional e espiritual são formas de viver a fé e de demonstrar a compaixão de Cristo. Terremotos e outros desastres naturais são lembretes dolorosos de nossa fragilidade e da transitoriedade da vida. Contudo, a Bíblia nos oferece uma perspectiva de esperança, reflexão e, acima de tudo, solidariedade. Ao olharmos para a tragédia, que possamos encontrar significado na nossa fé e agir com amor e compaixão para aliviar o sofrimento dos outros. Que a nossa resposta diante do sofrimento seja uma resposta de fé, ação e esperança, sabendo que, como a Bíblia nos ensina, em meio à dor, Deus oferece consolo e redenção. Amém. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao fim de mais uma reflexão. Que as palavras que compartilhamos hoje possam trazer consolo aos nossos corações e nos lembrar da importância de mantermos nossa fé firme, mesmo nos momentos de adversidade. Lembrem-se, a Bíblia nos ensina que, em meio ao sofrimento, encontramos esperança e redenção. Que possamos continuar a viver com compaixão e solidariedade, sempre prontos a ajudar aqueles que mais precisam. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês e que Ele os abençoe abundantemente. Até a próxima e que Deus os acompanhe.